cara, como é que tu tá vendo mais uma notícia do Intercept agora fazendo o rastro, o caminho, o percurso, o roteiro do dinheiro até os Estados Unidos? Eles vão mais uma vez dizer que é mentira, eles vão mais uma vez dizer que é tudo invenção, que é tudo plantado, que é tudo perseguição. Até quando eles vão manter essa candidatura, já que tu entendes que eles vão manter a candidatura? Até quando eles vão manter essa candidatura? Eles precisam manter essa candidatura, cara. Você sabe disso, todo mundo sabe. A candidatura do Flávio, ela precisa ser mantida, ela vai ser mantida. E, olha, eu acho que a única forma de não manter essa candidatura é ele ser preso. Se ele for preso antes, e eu acho que não vai ser preso, porque a gente está vendo, você percebeu isso, aquele processo de blindagem em torno do Flávio é assustador, cara. Uhum. Juntou Nunes Marques com Mendonça, e os caras estão literalmente blindando o cara. Sim, sem a menor vergonha, sem a menor. Sabe, não, o que me deixa assustado nessa história, eu sei que eu vou falar a respeito do que você está propondo aqui no debate, mas, cara, todo mundo que é de extrema-direita fala contra o STF. Mas quando é uma coisa tão escancarada quanto essa, não existe nada parecido em relação ao Lula, em relação à esquerda, o que eles fazem, né? O que eles estão fazendo agora, porque o Nunes Marques, você viu, o cara se auto... Não, eu vou me auto-colocar lá, né? Para poder fazer uma proibição de um negócio que faz diferença nenhuma proibir aquilo, porque todas as outras pesquisas já confirmaram o que a Atlas tinha dito, e a Atlas já tinha colocado isso há, sei lá, 20 dias, não sei quantos dias, 2 semanas pelo menos. Então, assim, é só para fazer uma pressão, mas a impressão que dá é assim, ô Flávio, não, beleza, cara, você pediu aqui, nós vamos fazer aqui uma médiazinha para você e tal, mas parece que é só para isso, entendeu? Mas veja bem, o Mendonça, ele, em muitos momentos, ele parece querer se livrar loucamente dessa situação de Banco Master. Porque a hora que chegou, ele estava com... Lembra, né? Quando ele entrou, ele estava no auge, né? Nossa, agora é minha vez, né? Agora, como é que me dizia? Agora eu se consagro. Rapaz, o Cid tá agora miúdo, quietinho, né? Quietinho não, porque ele foi participar de um palanque político agora, há 2 dias atrás, né? Ele estava num palanque, ele entrou num palanque político ao lado do Flávio, que qualquer pessoa com mínimo de decência não faria isso, na posição que ele está. Subir num palanque político ao lado do Flávio Bolsonaro? Eu quero fazer essa pergunta para você, Viara, é um desafio que eu coloco. Qual foi a vez que Alexandre de Moraes subiu em um palanque político ao lado do Lula? Fala para mim, quando que isso aconteceu? Nunca, cara. Agora, você vê esse pessoal quietinho. O que me deixa assustado é isso, né? Quer dizer, eles ficam tentando colocar essa questão de moralidade sobre o assunto, quando, na verdade, eles é que são os imorais. E quando a coisa vai para o lado deles, é como se não tivesse nada acontecendo. Isso é de uma cara de pau que revolta, Viaro. Sinceramente, isso revolta, cara. Agora, com relação a essa pergunta do que você fez sobre o Intercept, eu confesso para você que, ok, tem que colocar, tem que fazer, e tá tudo certo, com relação a isso, não tenho o que dizer. Mas é de ficar triste também que isso tenha que sair pela imprensa, sabe? É triste você ver que isso tem que ser colocado pela imprensa, porque, veja bem, da primeira denúncia, entre aspas, né? Mas foi aquela revelação inicial, com áudio e tudo mais, até agora, é quase um mês. Não passou um mês, mas é quase um mês. Isso que está acontecendo agora está no bojo daquela da primeira revelação de áudios. Então, quer dizer, de lá para cá, isso já era para ter sido revelado, não pelo Intercept, porque se você parar para pensar, isso deveria estar na delação do Vorcaro, isso deveria estar nas próprias investigações. Então, o que a gente está vendo é assim, mais uma vez, a imprensa tendo que fazer um trabalho que, tudo bem, é o trabalho da imprensa, certo? Mas fazer um trabalho que já deveria ter sido feito,
Não que não deveria, eu não estou dizendo que o Intercept não deveria colocar, não é isso. É que isso já deveria ter sido colocado antes, porque tem um sujeito que é o maior bandido financeiro da história, né? Não há nenhum outro escândalo financeiro maior do que esse do Banco Master, um escândalo de bilhões. Então, quer dizer, o sujeito tem a oportunidade, porque você se lembra disso, a Polícia Federal, na primeira oportunidade, falou: não aceitamos e vai para a cadeia. O que diz o Mendonça? Não vai para a cadeia, vai continuar na cadeia especial. A Polícia Federal falou: olha, não queremos ele aqui na superintendência. Esse cara não quer trabalhar a favor nem dele nem de ninguém. Agora, esse cara, ele... Porque se você olhar a história da delação anterior, principal delação até agora aqui, que foi a do Cid, o Mauro Cid, ele fez uma delação para proteger o pai dele, para proteger a esposa. Esse sujeito agora, o pai dele está preso. O pai do Vorcário está preso. Tem um outro parente dele, que é aquele Felipe, que é um sujeito... Óbvio, você vê, Vorcário, da minha cidade, cara. Ele é de Poços de Caldas, né? Esse pessoal é de Minas Gerais, cara. Entendeu? E aí o que acontece? Tá o pai preso, tá o primo preso, e ele não faz porcaria nenhuma para defender os familiares e vai defender o Flávio Bolsonaro, que vira a esquina, tá descendo o pau nele. Ele, Eduardo Bolsonaro. Então é uma coisa assim, falo, cara, então tem alguma coisa de muito grave. E se a gente está vendo a questão dessa revelação que foi feita agora, ela vai até um certo ponto também. Porque, e depois? Tudo bem, mostrou o caminho do dinheiro, ok, tá tudo certo. Não existe reclamação em relação a isso, tá? Mas assim, e depois? O que aconteceu depois? A gente sabe, se você pegar o meu vídeo de agora, ele está falando a respeito desse caminho, né, das coincidências. Então você tem lá um dinheiro que é colocado na mão da tal produtora, um dia depois vai o seu Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, e aí começa essa coisa, a esposa deu aquela bandeira enorme de falar, mostrar a casa, lembra da casa? Lá atrás, primeiro vídeo dela, que ela é blogueira, né? Nossa casa, olha não sei o quê, olha que casa maravilhosa e não sei o quê. Bandeira. E ele já tinha ido para esta casa. Agora ele está alugando uma casa que é 30 mil, cara, 30 mil reais o aluguel. Eu não entendo, cara. Eu sinceramente, eu me sinto um cara muito pobre, velho. Que 30 mil reais o aluguel, viado. Fala pra mim. Você toparia pagar 30 mil reais no aluguel? Meu Deus do céu, tem um amigo meu de infância que ele paga 6 mil de condomínio. Eu acho um absurdo, cara. De condomínio, não, cara, 6 mil de condomínio. Não, isso não existe, cara. E ele me diz assim, não, eu tenho casa própria. Eu falei, cara, que casa própria é essa que tu paga 6 mil de condomínio? Não, mas a casa é minha. A casa é minha. A casa deve ser um espetáculo, né? O lugar deve ser um espetáculo. Mas o que mais me assusta? Joga o dinheiro, do nada, o Eduardo vai para os Estados Unidos. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, que ele vai para os Estados Unidos numa circunstância em que nem mesmo ele soube justificar o certo por que ele foi para lá. Porque não tinha nada. Não tinha condenação, não tinha sequer um processo formal contra ele. Existiria a possibilidade de haver um processo formal. Ele vai para os Estados Unidos, aluga essa mansão. Depois parece que trocou de mansão. Mas essa mansão que ele está agora ainda é uma mansão. Nesse processo todo, o nome dele, o número 1 dele lá, né? O Calixan, né? Aquela empresa com aqueles dois próximos a ele, que é o advogado. O cara compra uma casa caríssima, milhões. E aí você fala, cara, tem alguma coisa nessa história. Então o que acontece? Ok, tá lá o dinheiro, a gente sabe agora a gente sabe que houve essa manobra. Agora, a gente não sabe por quê. Então, assim, aquela coisa básica que a gente aprende no primeiro ano de faculdade, né? Onde, quando, por quê, como. Então a gente sabe onde, né? A gente sabe quando. A gente não sabe nem por quê nem como. Então a gente não sabe por que o dinheiro foi, para onde que o dinheiro foi, na verdade.
como que esse dinheiro foi usado na prática, na realidade, a gente só sabe que foi, a gente sabe o caminho, né? Foi para lá, naquela data tal. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um processo pela metade, que na metade ele já é gravíssimo, já é uma coisa absurda. Na metade. E a gente sabe que o que vai vir por aí é muito pior. É ainda muito pior. Se até aqui já foi grave, para mim, não sei o que você acha, mas para mim é cadeia isso aí. Entendeu? Pois Porque, é, e onde é que tá o Mário Frias, cara? ué, e a Karina? Sim, mas o Mário Frias, simplesmente, se a gente pesquisa sobre ele, a gente não encontra ele. Ele tem postagens na rede social dele, mas postagens que não mostram onde ele tá, são só cards, banners. As últimas mensagens, notícias sobre ele já tem aí um mês. Ele não dá as caras, ninguém fala com esse cara. Palpite. Qual é o teu palpite? Cara, o meu palpite é que ele tá em posição fetal, chorando embaixo da cama. O meu palpite tem 3 letras. A letra E, a letra U e a letra A. E outra coisa, quer saber? Vai acompanhar o Vocaro. Porque esses caras são assim, cara. Esses caras são assim. Nós temos um sujeito que esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência. Ou seja, tudo bem, pode ter mudado muita coisa nesse período, mas esse cara tinha informações estratégicas sobre o país. Muitas delas não dá para você mudar. Se você tem uma base, digamos, uma base militar, você não vai fazer ela sumir e montá-la de novo, né? Então, assim, esse cara com informações estratégicas sobre o Brasil. Se você tem negociações, como a gente viu agora, o Trump está demonstrando claramente o interesse em tomar o Paraguai, por exemplo. A gente sabe que nós temos negociações importantíssimas com o Paraguai, a gente tem a situação de Itaipu, por exemplo, que é uma coisa absurda. A gente tem uma série de questões, a gente tem uma série de negociações. Esse cara tem acesso a tudo que foi feito na história entre os dois países. Então, assim, esse cara tem informações estratégicas absurdas. Ele nunca deveria ter saído do Brasil, começa por aí. Isso é uma falha, cara, infelizmente. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ele sai do Brasil, porque quando ele sai do Brasil, ele já sai numa situação de condenação. Ele podia não ter formalizado a condenação, mas estava tudo certo. Aí ele foge, vai para os Estados Unidos e é assustador ver esse cara. Eu fico vendo esse cara junto com aquele outro bandido, que são 2 bandidos, né? São 2 bandidos fugitivos da justiça, gente que se pisar aqui é um pé no aeroporto e outro na cadeia. Mas eu fico vendo ele gravar vídeos com aquele outro bandido do Alan dos Santos e eu fico em choque e falo, cara, essas pessoas, sabe, aquilo ali fede psicopatia, sabe? Porque você fala, cara, se fosse eu no lugar de uma pessoa dessa, cara, eu não conseguiria nem viver. Eu não conseguiria viver em paz. Os caras estão lá, todo Alexandre de Moraes, não sei o quê. Você é uma pessoa que eu te acompanho há muito tempo. Todos nós, a gente alertou o país sobre o que poderia acontecer com a eleição do Bolsonaro. Né? Nós dois. Lá atrás, e alertamos sobre Olavo de Carvalho, lá atrás. Sim, Tá? bem antes de tudo da tragédia. As pessoas ficavam falando que a gente era extrema esquerda, que era, vocês estão falando isso porque vocês são esquerda, vocês estão falando isso porque vocês são petistas, né? Vocês estão falando isso porque isso e aquilo outro, e começaram a achar que nós éramos culpados pelo que eles faziam. Ok, alertamos. Aí se instaura uma militocracia, né? Que tem a ver com milícia e militares ao mesmo tempo. Os caras tomam o poder e colocam ali a mais pura podridão política já existente, que a gente dá o nome de Centrão, que, cara, assim, tem que ter um outro nome para isso. Centrão não é um nome, porque Centrão ainda dá uma ideia de que é aquele que tá até legal,
porque ele não são os mais democráticos e republicanos do país. Isso. Dá essa ideia, né? Cara, os Uhum. caras são bandidos, cara. Criminosos da pior espécie. O número um, as pessoas se esquecem disso. O número um do Bolsonaro, que ele é o número um, Casa Civil é o número um. Quem está acima da Casa Civil em um governo? Nem o vice-presidente está. O vice-presidente tem menos poder do que a Casa Civil. Certo? Esse Ciro Nogueira, irmão, quem é esse Ciro Nogueira? Quem é esse cara? Esse cara tá até as tampas envolvido com o Vorcaro. É um gangster, cara. Gangster, essa é a palavra correta. Gangster.